Olá, irmãos, bom dia a todos. Que bom poder estar com vocês. É uma alegria poder participar dessas madrugadas. Agradecemos a todos os pregadores que pregaram nos dias anteriores. Hoje é o nosso quinto tema. Nosso tema de hoje é Mude o meu nome, mas não mude o meu caráter. E nós vamos dividir esse tema com vocês. Eu me chamo Laurentino Andrade, sou secretário da Associação Sul-Maranhense. É muito importante, irmão, você participar dessas 21 madrugadas. Pegue o nosso link, envie para os seus parentes, envie para os amigos e não perca nenhuma manhã, tá bom? Nós vamos começar cantando o hino Herdeiros do Reino. Como cada manhã, vamos louvar juntos. Louve conosco. Comece o dia como os pássaros, louvando a Deus. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Deus das nações é soberano em meu viver. Tribulações nem mesmo a morte vou temer. Crescendo na graça de quem a própria vida deu. Serei fiel até o fim. Que bom poder cantarmos juntos esse hino tão especial. Vamos à palavra de Deus nesse momento, mas antes de ler a palavra de Deus, precisamos buscá-lo em oração. Feche aí os seus olhos aonde você está. Talvez você esteja no seu sofá aí com o celular, e quem sabe ainda na cama, mas está com o celular na mão, está assistindo, está ouvindo. Feche aí os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, estamos aqui em mais uma manhã para te buscar. Queremos ter a Tua presença, queremos sentir o Teu Santo Espírito.
Hoje estudaremos mais um tema sobre Daniel e nós queremos, ó Pai, ter o caráter de Daniel. A Babilônia tentou mudar o caráter daqueles jovens, mudando o nome deles. O mundo hoje atinge os nossos valores, tenta nos mudar aquilo que acreditamos, a nossa fé de nossos filhos, mas nós te pedimos nesta manhã que nos mantenha firmes, assim como Daniel e seus amigos ficaram, apesar de terem os seus nomes mudados, mas eles permaneceram firmes com o seu caráter. Que o nosso caráter seja preservado, semelhante a Cristo, e que possamos, ó Deus, estar salvos quando Cristo voltar, porque sabemos que é a única coisa que levaremos desta vida, o nosso caráter. Por isso, conserva o nosso caráter puro na tua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora nós estamos prontos para a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a fazer uma leitura em Daniel capítulo 1, o verso é o verso 6. É apenas um pedaço de texto que diz assim: Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsassar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. É interessante essa primeira atitude de Babilônia. Mudar o nome daqueles jovens príncipes de Israel que foram levados cativos, mas que agora seriam treinados na cultura de Babilônia, nos ensinamentos de Babilônia, para quem sabe no futuro serem governantes da própria nação de onde foram tirados de Israel, mas agora com uma nova cultura, com um novo pensamento, com um novo caráter. Mudar o nome era uma tentativa de mudar o caráter desses jovens. E aí, você já pensou em mudar de nome? Eu sei que, se você é um estudioso da Bíblia, sabe que um dia nós receberemos um nome, um novo nome, uma pedrinha branca e nele um novo nome, o nome que corresponde à nossa experiência. Então eu desejo mudar de nome. Você também deve desejar receber esse novo nome. Mas eu pergunto, aqui nesta vida, você gosta do seu nome? Alguém já tentou mudar o teu nome? Você mesmo já teve vontade de mudar de nome? Bem, eu sou de uma família de 8 filhos e eu sou, por acaso, o 8º, o último. E aqui no interior do Maranhão, em Santa Inês, minha mãe deu nomes comuns aos outros filhos, né? As filhas, Daniel, Cristina, Francisco. Mas no último, que sou eu, ela resolveu homenagear o pai. Como num despertar de consciência, ela lembrou que precisava homenagear o seu pai e não podia perder essa oportunidade, né? Já estava de idade, mais de 40 anos, já sabia que provavelmente eu seria o último filho, então ela resolveu colocar o nome do pai em mim. E o nome do meu avô, conhecido naquela região como um professor, é Laurentino, era Laurentino. E minha mãe colocou esse nome em mim. Imagina, eu criança, 7 anos, 8 anos, e as pessoas perguntavam, qual o seu nome? E eu não tinha um nome comum, um nome grande, né? Um nome de adulto, um nome, quem sabe, de uma pessoa mais velha. E eu ficava um pouco envergonhado. Esse nome não é bom. Eu pensei algumas vezes, será que um dia eu vou poder mudar esse nome? Mas aí eu cresci, envelheci, e agora eu acho o nome perfeitamente adequado com a minha idade. Laurentino. Hoje eu sou feliz porque é uma homenagem a um grande homem, o meu avô. Então o nome passou a ter um significado para mim. E tem mais. Eu descobri o significado do nome. Laurentino. É aquele que provém do ouro. Que significado bonito, né? Às vezes eu fico até me achando, olha, a minha origem é uma origem nobre. É esse o significado que eu tenho para mim. Então hoje eu nem penso em mudar de nome. Mas eu sei que um dia eu vou mudar de nome, quando eu receber um novo nome na glória, no reino dos céus. Mas a Bíblia está repleta de histórias de mudança de nomes, tanto para o negativo, como nós acabamos de ver aqui, mudar nomes bíblicos, nomes dados por famílias cristãs, para nomes, digamos assim, pagãos, dados por uma cultura pagã. A ideia de Babilônia, através do seu general, seria, ao mudar o nome, mudar o caráter desses jovens, mudar a forma de pensar. Mas também na Bíblia nós encontramos histórias de que Deus mudou o nome de pessoas. E aí já de um nome comum para um nome extraordinário, como
pregou o nosso pastor Wellington, falando do ordinário ao extraordinário. Deus deu nomes extraordinários a estes homens do passado, né? Elias, o Senhor é meu Deus. Abrão, imaginem, vocês vão ver no livro e vão ver também o pastor Josanã pregando sobre esse tema. Imagina Abrão tendo que explicar para as pessoas o significado do nome dele. Olha só, como é o seu nome? E ele dizia, Abrão, meu nome é Pai Grandioso. E as pessoas diziam, então você é um pai grandioso, quantos filhos você tem? E ele respondia, nenhum. Fico imaginando as pessoas rindo, né? Como que você pode se chamar um pai grandioso se você não tem nem filho? E agora Abraão tinha que se explicar, talvez algumas vezes ele não conseguia compreender. E aí Deus o chama e diz para ele assim, olha Abraão, eu vou mudar o teu nome, eu vou acrescentar uma letra e o significado vai mudar. Em vez de ser um pai grandioso, você será chamado Abraão, que significa um pai de muitas nações. E mesmo depois que ele recebeu o nome de Abraão, ainda demorou para que isso acontecesse. Em vida, Abraão não viu isso acontecer, mas Deus deu a ele um nome extraordinário. E mesmo que as pessoas perguntassem, você mudou o teu nome, então agora você tem muitos filhos? E ele respondia, não, Deus mudou o meu nome, porque ele me garantiu que eu seria pai de uma grande nação. Meu nome agora é Abraão. Eu até imagino novamente as pessoas rindo, sem acreditar. Mas Abraão acreditou que a mudança do nome vinha acompanhada de uma promessa de Deus. E as promessas de Deus não falham. Então, assim como Abraão, nós podemos confiar quando Deus nos pede, ou quando Deus nos indica um caminho, nós podemos confiar que Ele vai cumprir as suas promessas. Mas vamos retornar aqui ao caso de Daniel e seus amigos. Como eu disse, a ideia do rei de Babilônia seria preparar esses jovens com uma nova cultura. E eu pergunto, nos nossos dias, será que isso acontece também? Vamos ver o significado dos nomes deles antes, quando eles moravam em Jerusalém, com os seus pais. Qual foi a intenção dos pais ao dar nomes a estes jovens? Bem, a Bíblia nos diz que Daniel tem um significado muito bonito. Daniel, Deus é meu juiz. Essa era a ideia da mãe de Daniel. Daniel, não esqueça que Deus é o seu juiz. Babilônia então mudou para Beltesazar, ou protetor do rei, protetor dos tesouros do rei de Babilônia. Agora Daniel deixaria de ser alguém que tinha Deus como seu juiz para ser um protetor dos tesouros dos deuses da Babilônia. Essa era a tentativa de mudar o seu caráter. E nós vamos ver no final da história que nada disso funcionou. Mas além de Daniel, nós tínhamos ali Ananias, que tem um significado bonito, graça de Deus, e foi mudado para Sadraque, que tem um significado mais ou menos sob a ordem de Acu. Agora, Ananias não seria um homem que vive segundo a graça de Deus, mas ele viveria agora sobre a ordem de um Deus pagão. Sabemos que um Deus que não existe, um Deus falso, mas a tentativa era influenciar o caráter desse jovem chamado Ananias. Misael, quem é semelhante a Deus, semelhante a Miguel, né? Miguel também tem esse significado. E agora o nome de Misael foi mudado para Mesaque. Não, você não vai mais pensar em semelhança com Deus. Pense na semelhança com Acu. Então, um deus da Babilônia. Agora Misael perderia sua semelhança com Deus, com a mudança do nome. Essa era a tentativa. Azarias, o deus que ajuda, foi mudado para Abdinego, ou servo de Nego, um deus babilônico também. Então, essas foram as mudanças. Uma curiosidade de saber o significado, a intenção de Babilônia de tirar a mente deles do Deus verdadeiro para colocar em deuses falsos. E isso mudaria toda a perspectiva da vida deles. Também, ao mudar os nomes, essas nações pagãs tinham como intenção impedir que o nome influenciasse o próprio dono do nome, a eles mesmos, mas também influenciasse outras pessoas. Quando ouvisse os nomes deles, o próprio nome era uma pregação. Porque para nós soa Daniel, mas para eles essa expressão já soava diretamente no ouvido deles como Deus é o juiz. Eles nunca esqueceriam do juízo de Deus, da proteção de Deus no juízo, enquanto eles estivessem ouvindo ali o nome de Daniel. Então a intenção, além de mudar o caráter, era impedir que a pregação a respeito da existência de Deus, do caráter de Deus, avançasse através dos nomes desses jovens. Interessante que na Albânia, uma revista noticiou isso, Christian
Today, nome da revista, ela disse que na Albânia eles também tiveram essa ideia, tirar os nomes cristãos das crianças para que ao crescer elas não tivessem curiosidade de saber o significado de seus nomes. E também outras pessoas não ouviriam nomes cristãos ali na Albânia, numa tentativa de acabar com o cristianismo, uma tentativa de abafar a mensagem, como eles achavam que isso era importante, né? Não deixar que o cristianismo se desenvolvesse naquele país, na Albânia. Da mesma forma que em Babilônia eles queriam mudar, impedir que a mensagem sobre Deus avançasse através dos nomes. Mas eu repito a pergunta, e para nós hoje? Já descobrimos o significado dos nomes, descobrimos a intenção, e para nós hoje? Hoje ninguém luta para mudar o nosso nome, a não ser se nós quisermos, a lei nos permite isso depois da maioridade, mas a gente não vê isso acontecendo, porque o ataque hoje, ele é semelhante ao tempo de Daniel, mas não está com foco no nome, mas nos valores. E no fim, vai dar no mesmo. É no caráter, é naquilo que nós acreditamos, é na nossa fé. Porque, como nós podemos ler em Ellen White, eu vou ler com vocês um texto, vai aparecer aí na tela. Ellen White explica esse ponto com as seguintes palavras. Cada atitude tem caráter e importância duplos. É virtuoso ou viciosa, certa ou errada, segundo o motivo que a impele. Uma ação errada, pela repetição frequente, deixa uma impressão perene na mente de quem a pratica e também na dos que com ela estão ligados em qualquer relação, seja espiritual ou temporal. Vejam que a mudança é real. Cada atitude nossa pode ter esses dois sentidos, para o bem ou para o mal. Pode ser virtuosa ou viciosa. E o objetivo de mudar os nomes era esse. Mas a pergunta se repete, né? E nós? Como é esse ataque em nossos dias? Nós percebemos que vivemos o auge do humanismo. E o humanismo começou em Babilônia. Eu posso fazer um resumo rápido para você que está aí, começando o seu dia. O humanismo já começa na Torre de Babel, quando o homem disse assim, olha, vamos fazer uma cidade para tornar célebre o nosso nome. Isso já é um desvirtuar do caráter. Tirou-se o centro de Deus e colocou na humanidade. Isso se repete em Babilônia, em Nabucodonosor, quando ele diz, olha, eu vou fazer uma cidade para tornar célebre o meu nome. Esta é a grande cidade, a grande Babilônia, que eu construí. Isso também profeticamente pode ser visto quando o leão é apresentado ali em Daniel, no capítulo 7. A gente sabe que o leão significa Babilônia. E o que é dito ali? Que o leão é colocado em pé, as asas são arrancadas, é dado a esse leão uma mente de homem. Ou seja, a profecia aponta que Babilônia ela vai viver essa doutrina humanista, mais voltada para os desejos, para as vontades humanas. Nós vimos também isso no chifre pequeno, mesmo em Daniel 7, em Daniel 8. Ele tem olhos e boca de homem. Sempre essa palavra homem vai aparecer como um símbolo da imperfeição, do humanismo e desse desvirtuamento do caráter de Deus. Mudar o nome tem essa intenção de tirar os olhos de Deus e voltar os olhos para aquilo que não é real, para aquilo que é idolatria, para aquilo que é diminuto, né? Que é pequeno, que esse é o sentido da palavra idolatria. É um Deus menor, né? É um Deus que pode ser controlado pelo homem. E quando o homem se volta para si mesmo e para os seus significados, esquecendo os significados eternos, dos próprios nomes dados pelos pais e do nome que Deus quer nos dar, o homem se volta para esta terra, para o que é vil, para o que é pecaminoso. Então a intenção... hoje a intenção não é mudar os nossos nomes, mas mudar o nosso caráter, mudar os nossos valores. Como nós vimos aqui em Ellen White, cada atitude tem uma importância para o bem ou para o mal. Para o cristão verdadeiro, não é só uma roupa, não é só um comportamento, não é só um vídeo, não é só uma rede social. Para nós, cada detalhe da vida tem um significado espiritual. Então a minha roupa fala a respeito do que eu sou, a minha comida fala a respeito do que eu sou, como eu acesso as redes sociais, como eu me relaciono no meu dia a dia, tudo isso diz respeito do meu caráter, dos meus valores. Vejam como isso tem sido atacado, como as famílias têm sido atacadas, filhos separados dos pais, os valores familiares têm sido desprezados dia e noite através das mídias de comunicação em massa, e as crianças crescem meio sem uma direção correta a respeito da família. E quando ela perde esse contato com os valores familiares, um pai que tem que cuidar do seu filho,
criando ele no mais reto caminho, como leu o pastor Bussons no segundo dia, né? Inculca na criança a palavra de Deus de dia, de noite, levantando, sentando. Então, quando o pai já não faz isso, essa criança separada da família, dos valores familiares, se torna uma presa fácil, e um caráter desvirtuado, valores desvirtuados. Bem, com Daniel isso não foi possível. Daniel, apesar de ter o seu nome mudado para Beltesazar, ele se manteve firme, lembrando que Deus era o seu juiz. Ele interpretou o sonho do rei. Ele sonhou profeticamente. Deus deu a ele revelações. Ele se manteve firme em Babilônia. Passou rei após rei. Os reis passaram, como um pastor citou anteriormente. E Daniel ficou, porque ele manteve firme o seu caráter. A mudança do seu nome não foi suficiente para que ele esquecesse a palavra de Deus, bem como dos seus amigos também. Eu quero terminar esta mensagem de apelo para que a gente se mantenha firme nos caminhos do Senhor, lembrando uma história que está no livro Herdeiros do Reino. Eu estou com o meu livro aqui, você deve estar com o seu aí. Este livro tem uma história linda do pastor Jean-Louis Pascal, um pregador poderoso que foi enviado ali para a Itália, na região da Calábria. E ali estava no momento de perseguição religiosa, né? Protestantes contra a igreja romana. E aqueles que desafiavam a igreja romana eram presos, eram perseguidos. Mas o pastor Jean corajosamente se mudou para aquela região, uma região de muita perseguição. E os seus sermões poderosos reacenderam a fé daquelas pessoas. Mas quando a fé acende, quando a fé reaviva, nós sabemos que as fogueiras também se levantam. E ele foi perseguido de todas as formas. E em nenhum momento ele negou o nome de Jesus, até que ele foi preso. E ali ele se tornou um ícone da resistência protestante, daquele que não abre mão dos seus princípios, que não abandona o seu Deus. O Estado, a igreja romana, ficou incomodada com a postura daquele homem. Inclusive, concedeu um indulto, cartas, representação para o seu irmão, chamado Bartolomeu. E esse irmão foi enviado para persuadir o pastor Jean a mudar de ideia. Diz: olha, você não precisa ter posições tão firmes, você não precisa ser assim. Chegou ao ponto de oferecer dinheiro, olha, muito dinheiro, para que você seja mais flexível em suas opções. A resposta dele foi esta: meu irmão, você não é um cristão? Se você é um cristão e você está triste porque eu estou nessa situação, mais triste estou eu de ver você longe da verdade. Bem, eu estou aqui porque eu creio, eu tenho uma fé suficiente de que o meu Deus é poderoso para fazer qualquer coisa por mim. E ainda que eu morra, Ele é poderoso para me ressuscitar. A história diz que o irmão se jogou ao chão, implorou, como eu disse, ofereceu dinheiro, ofereceu uma saída honrosa para ele, mas ele em nenhum minuto aceitou esta oferta. Aqui tem uma citação dele, que ele diz assim: se és um cristão, por que te entristeces desta forma? Não sabes que não cai uma folha ao chão sem a vontade de Deus? Conforte-se em Jesus Cristo, pois os problemas presentes não se comparam com a glória do porvir. Tão grande é a minha alegria que me sinto livre do cativeiro e estou preparado para morrer por Cristo não apenas uma vez, mas 10.000 vezes, se for possível. E aí no dia 8 de setembro de 1560, depois de expressar tamanha fé, estou pronto a morrer, nem que seja 10.000 vezes por Cristo. Não tenho medo do que vai me acontecer, porque eu creio naquele que me chamou para pregar o Evangelho. Esta foi a postura do pastor Jean ali na Calábria. E aí, no dia 8 de setembro de 1560, ele foi condenado à morte, foi executado no dia seguinte. Nós sabemos que o sangue destes homens do passado, de Paulo, do pastor Jean e de tantos outros, se tornaram como sementes no solo. E é por causa deles que o cristianismo prosperou em Roma, em Jerusalém, na Grécia, e o cristianismo se espalhou pelo mundo, chegando aqui no Maranhão, na União Norte, no Pará, no Amapá, nesses estados que compõem esta união. E é por causa deles que nós estamos aqui vivendo esse Evangelho. As pessoas tentam mudar os nossos valores, elas tentam mudar aquilo que nós cremos, tentam até fazer leis impedindo que nós vivamos a fé, expressemos aquilo que nós acreditamos. Mas nós permanecemos firmes
naquilo que é eterno. Permanecemos firmes nos princípios de Deus. Um dia, Deus vai mudar o nosso nome. Deus vai mudar o meu nome, vai mudar o seu nome, para um nome muito melhor. Um nome que tem a ver com a nossa experiência de fé aqui. Eu não sei como tem sido a sua resistência. Não sei quem é você, não sei qual é o seu nome. Talvez você não saiba nem o significado do seu nome aqui na terra, mas o nome que você vai receber no céu, você saberá o significado, porque será o nome da sua experiência. Você lutou, você chorou, você teve que passar pelo vale da sombra da morte, e aí lá no céu você vai receber uma pedrinha branca, e quem sabe você vai ler e lá vai estar escrito a lutadora, ou o lutador, o vencedor, aquele que não desiste, aquele que se apoiou na graça de Deus, seguidor de Jesus. Eu não sei como será o seu nome, qual o significado dele. Hoje eu sei o significado do meu nome, aquele que provém do ouro, aquele que tem uma origem nobre, mas mais nobre será o destino, o meu destino, que será com você nas mansões celestiais. E eu faço esse apelo para você nesta manhã. Não comece esse dia sem reafirmar a sua decisão de estar nas mansões celestiais, dizendo para Deus assim: Senhor, não importa o que aconteça aqui, pode ser que eu esteja aqui nessa terra cativo ou cativa das circunstâncias, talvez eu não seja quem eu gostaria de ser, tenho uma luta tremenda contra o pecado, vivo numa família que não me apoia, que não vive os meus valores, que não se alimenta como eu me alimento, que não guarda o dia que eu guardo. Talvez você seja essa pessoa que está lutando dessa forma, mas eu queria te dar esperança neste momento. Queria te dizer que você pode avançar firme como o pastor Jean, ainda que você tenha que passar por isso 10.000 vezes. Vai valer a pena. Quando Jesus voltar, você vai dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. E aí a tua experiência vai te dar um novo nome. Você será um herdeiro do reino, lembra? Por isso que nós estamos dando esse tema. Daniel é o exemplo de alguém que esperou a herança, de alguém que viveu o sacerdócio e viveu a realeza, reis e sacerdotes. Precisamos ter a fé que Daniel teve, precisamos ter a mesma confiança que ele. Então eu apelo a você, não desista, não importa o que você está passando, Deus está olhando tudo, no final Ele vai te receber de braços abertos. Eu tive uma professora, espero que em algum momento ela assista este vídeo, a professora Tânia, e ela dizia uma frase na sala de aula que eu nunca esqueci. Ela dizia assim: olha, eu não sei o que me espera no futuro, mas eu sei quem me espera lá no futuro. Por isso eu avanço confiante, porque aquele que me espera é o meu Criador, é o meu Pai, é o meu Deus. Então, irmãos, o futuro só nos reserva coisas boas, apesar das lutas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça um herdeiro do reino. Esse é o nosso desejo, é o meu desejo e deve ser o seu desejo, em nome de Jesus. Você pode fechar os olhos agora? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos aí. Bondoso Deus, obrigado, porque nada e ninguém pode mudar o nosso caráter. O nosso caráter tem a garantia de que, se nós quisermos e assim vivermos, ele será formado segundo a semelhança de Jesus Cristo, porque ele é o nosso irmão mais velho. E esse é o nosso destino, essa é a nossa predestinação, sermos semelhantes a Jesus. Por isso, nos ajuda a viver a conformação em Cristo, cada dia mais parecido com Ele. Não deixe que as agruras, a violência deste mundo, o pecado, nos desanime para nos afastarmos dos seus caminhos, nos afastarmos desse destino que é o nosso destino, de ser semelhante a Ele. Que possamos atravessar o vale da sombra e da morte, sabendo que Tu estás conosco. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.